O senhor me deu 15 minutinhos para mim falar e eu vou tentar ser bem breve. Hoje eu quero falar sobre um homem chamado Asaf. Asaf está no Salmo 73. E Asaf um dia diz assim: eu quase me desviei por eu olhar a prosperidade do ímpio. Ele disse: eu quase me desviei porque eu vi que eu fazia o bem, me mantia íntegro e puro, e não havia prosperidade em mim. Mas eu via que os homens maus maquinavam mal, faziam mal, não tinha compromisso nenhum com Deus. Mas, no entanto, eles tinham saúde e ia tudo bem com eles. Então, olhando para estas coisas, eu quase me desviei da presença de Deus. Ele disse: e essa revolta continuou no meu coração, até que um dia eu entrei na casa de Deus. E quando eu entrei na casa de Deus, eu vi que o final daquele que não tem compromisso com Deus é triste. Então Asaf, por olhar para os outros, pela prosperidade dos outros, ele quase se desviou. Pedro também perguntou para Jesus. Ele disse: Senhor, o que eu ganho? Eu larguei tudo para te seguir, e o que eu ganho? E Jesus disse: na terra 100 vezes mais, e no final a vida eterna. Às vezes, amado, a gente vai fazendo a obra, como a nossa irmã aqui, é com muito sofrimento, é com falta disso, com falta daquilo. E tem hora que você olha e diz: por que é que eu estou fazendo tudo isso? Porque parece que você não vê agradecimento de nada. Vem os problemas, vem as situações, e às vezes nós chegamos a pensar dessa forma. Há poucos dias nós fomos entregar chocolate. Cadê o Laerte? Está aí? Fomos entregar chocolate, Laerte. Nosso grupo estava encarregado de junto. O pessoal ia junto. No caminho eu sofri um acidente. Quebrei o pé, 6 pinos, a moto deu perca total. Entrei no NSSS, ele não me pagou até agora. Aí a firma também não me paga. Aí eu olhei no saldo da minha conta, tinha 47 centavos. Eu olhei e disse: Senhor, eu não estava indo para o mal, não estava fazendo nada de mal, não ia estar fazendo assalto, eu estava fazendo a tua obra. Por que essas coisas acontecem? E de certa forma, naquele momento eu cheguei a ficar triste. Naquele momento eu cheguei a ficar chateado. Então eu comecei a pesquisar sobre por que às vezes as coisas ruins acontecem com quem está fazendo coisa boa. E eu pesquisando, porque as coisas ruins também acontecem com quem faz coisa boa. Mas aí pesquisando, amado, eu vi a história de um pastor, um missionário, que estava fazendo uma obra missionária na ilha de Marajó. Ele e o Marcão já passou por lá. E ele estava fazendo a obra na ilha de Marajó. E enquanto ele fazia a obra, os filhos dos ribeirinhos que ali viviam, ele sabia muito bem, o rio é perigoso. Mas o seu garoto recém-chegado, não conhecendo o perigo daquele rio Marajó, ele brincou. E enquanto ele dirigiu o culto, o garoto caiu no rio. Ele escuta o barulho na água e alguém grita: o filho do pastor caiu no rio. Ele mergulhou imediatamente. Como um louco ele mergulhou tentando achar a criança e não achou. Ele disse que por 6 horas ele procurou a criança e não achou. Até que um momento ele disse: Deus, eu não sou tão inocente em pensar que o meu filho está vivo. Ele disse: mas me dá o prazer de pelo menos enterrar o meu filho. Eu vim de tão longe para perder meu filho aqui na ilha de Marajó. Então ele mergulha pela última vez, vai até o fundo do rio, fica apalpando o fundo, até que acha algo mole e traz e é o seu filho. E ele teve a oportunidade de enterrar o seu filho. Dali em diante ele ficou tão revoltado, que cada vez que ele ia pregar, ele contava essa história e ele disse: Deus, cada vez que eu for pregar, eu vou contar essa história, porque eu estou revoltado, eu ainda não aceito, Deus. Eu estava fazendo coisa boa e meu filho morreu. Então, em um culto, na divisa da Venezuela, lá em Boa Vista, ele estava ali e ele contou de novo a história. Então alguém se levantou e disse: pastor, tenho acompanhado a sua vida. E o senhor tem falado dessa história em cada culto que o senhor vai. Porque o senhor não aceita. Às vezes nós não aceitamos alguma coisa que acontece conosco. Às vezes você tem um filho deficiente, não é fácil. E se a gente não brincar, a gente não consegue entender e fica questionando Deus. Então ele diz: pastor, eu vejo que o senhor tem falado isso todo culto, o senhor conta a mesma história, como se o senhor quisesse jogar na cara de Deus. Eu perdi um filho, o senhor podia ter feito alguma coisa.
Ele disse, eu vou te contar a minha história. Ele disse, eu também sou missionário. Missionário aqui do Ribeirinho. E eu saí com meu filho, adolescente, para fazer uma canoa. Quem conhece aquelas canoas do Ribeirinho? É aquela mesmo, que você corta uma tora, faz aquele buraco e cozinha de luz. Ele falou, e eu cortando uma tora, eu disse para o meu filho, se afasta um pouco, filho, porque quando essa tora cair, vai derrubar outras árvores. E o filho se afasta até a beira do rio. E quando ele está para derrubar a tora, ele escutou um grito. No que ele escutou um grito, ele simplesmente viu uma cobra sucuri enrolada no garoto e puxando para dentro d'água. Ele corre até lá, mas não pôde nada fazer. Ele ficou ali paralisado, esperando se o moleque boiava por horas. E nada aconteceu. A sua esposa chega e ele diz, eu acabei de perder o filho. A cobra acabou de pegar nosso filho, entrou para dentro do rio e sumiu. E ele diz que por dias, ele não aceitou aquilo. Mas quando foi no terceiro dia que aquilo tinha acontecido, ele disse, Deus, eu não consigo mais pregar. Eu não consigo mais falar a tua palavra. Se eu não conseguir ter uma resposta sua. Então ele olhou e disse, eu vou sair hoje, eu quero encontrar aquela cobra. Eu vou matar a cobra assim. Quero cortar a barriga dela, quero achar meu moleque. No terceiro dia ele acha a cobra, ele mata a cobra, ele tira a criança de dentro, já em estado de decomposição, aterra a criança. Ele disse, a partir daquele dia eu consegui voltar a pregar. Amado, então, depois que eu vi essas duas histórias e verifiquei a veracidade dessas duas histórias, eu disse, é muito pouco o que eu estou passando para estar chorando na cama. Porque acredite, amado, você fica em cima da cama, pé doendo, braço quebrado, sem espino, sem poder se mexer, a esposa dando bronca quando eu me mexia um pouquinho. E aquilo parecia tanto que tinha dia que eu chorava sozinho. Eu disse, é muito pouco o meu sofrimento para mim ficar desse jeito. Tem gente sofrendo mais. Tem gente fazendo mais e sofrendo mais. Aí nós vemos, amado, uma pessoa igual a nossa irmã, não tem recurso nenhum, não tem riqueza nenhuma. E o que tem só ela? Amor. Só tem amor. Porque nós somos muito felizes. Nós todos que viemos aqui, nós somos muito felizes. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que dá é mais feliz do que aquele que recebe. Então, nós que estamos aqui somos mais felizes, porque nós temos condições de retribuir. Então, meus queridos, a irmã continua nessa luta, porque se o homem da terra não reconhecer, há um Deus que reconhece. Nosso irmão professor nessa luta, continue nela. Se ninguém reconhecer, se a sua foto não sair em lugar nenhum reconhecendo, se não houver reportagem da Globo reconhecendo o seu trabalho, ou o nosso trabalho, há um Deus que reconhece. Oh, mas mesmo assim estamos sujeitos a tanta coisa. Nós somos homens igual aos outros, sujeitos à mesma coisa. Nós de repente estar desempregado, passar por enfermidade. No momento eu estou sem voto, tem hora que eu olho para lá e falo, puxa, não está lá. A garagem parece vazia. Mas eu sei que o bom Deus vai me dar outro no momento certo. Porque o meu problema é muito pequeno. Essa daqui é uma guerreira. Nós somos apenas os soldados que Deus está usando para ajudar. Então nós somos soldados de Deus nessa luta. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos, não se desanime. Talvez a Globo não vai falar sobre a senhora, nem o jornal, nem o prefeito, mas há um Deus que reconhece. Vamos só repetir a palavra de Pedro. Senhor, eu deixo tudo para te seguir e o que ganho? Na terra 100 vezes mais. No final a vida eterna. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos. Eu me sinto honrado, professor, por o senhor me permitir dar essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o irmão e abençoe a todos que estão aqui. Amém. 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 Gente, um dia desse, uma pessoa que trabalha aqui no colégio, ele disse, eu quero fazer alguma coisa na vida para ser notável. E eu pensei, mas o que é isso, notável? O que você quer? Ah, eu quero ser notável, eu quero ser diferente. Mas você fala para mim que eu sou tão burrinha que eu nem sei o que é isso.
igual a senhora. E eu nunca tinha percebido, eu nunca parei para perceber que eu nunca fiz nada para me aparecer e nem quero me aparecer. Eu quero que Deus apareça na minha vida e não eu. Porque eu nunca fiz nada para me aparecer. Não estou nem aí para Globo, nem para o jornal, nem para o Pirugino, para ninguém. O que eu comecei a fazer, e vou até o dia que Deus permitir, é simplesmente por amor. Não quero me aparecer, não quero ter dinheiro, eu quero simplesmente fazer, continuar fazendo o que eu faço. Nada de notável. Por que notável? Para que isso? Não precisa ser notável, precisa fazer assim. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje.